Meu nome é Sônia. Hoje tenho 72 anos. Mas a história que vou contar começou 10 anos atrás, quando eu ainda acreditava que minha vida estava em paz. Naquela época eu tinha 62. Meus cabelos já mostravam fios brancos, minhas mãos carregavam marcas do tempo e da lida da casa, mas o coração ainda batia cheio de esperança. Eu era casada com Luiz havia mais de 3 décadas, 32 anos, para ser mais exata. Nos conhecemos ainda jovens, num baile da igreja. Ele tinha um sorriso torto, um jeito calado e mãos grandes, de trabalhador. Trabalhava como caminhoneiro, vivia na estrada e eu era dona de casa. Nunca fui de reclamar. Me orgulhava de manter tudo limpo, a comida pronta, os filhos criados com dignidade. Nossa vida era simples. Morávamos numa casinha de alvenaria no interior do Rio Grande do Sul. Nada de luxo, mas eu gostava dali. O quintal tinha roseiras plantadas por mim mesma e a cozinha era cheia de cheiros de tempero, de domingo, de bolo de fubá. Luiz não era homem romântico, não me dava flores, nem dizia eu te amo com frequência, mas eu acreditava que ele me amava, do jeito dele, quieto, seco, mas fiel. Tivemos 2 filhos que já tinham seguido suas vidas. Eu então fiquei só com Luiz. Nossos dias eram tranquilos. Café da manhã juntos, ele lendo o jornal, eu cuidando das plantas. Às vezes ele via televisão, às vezes cochilava na rede, e eu achava bonito aquilo, a calmaria, a rotina. Até que, numa manhã de fevereiro, recebi um telefonema. Era minha irmã mais nova, Raquel. Ela chorava. O marido dela, Carlos, tinha sofrido um infarto e morrido de repente. Eu me lembro até hoje da minha voz embargando ao ouvir a notícia. Raquel sempre foi minha irmã querida, mais nova que eu, 7 anos. Quando criança, eu carregava ela no colo, protegia, ensinava. E depois, na vida adulta, mesmo cada uma tendo sua casa, sempre mantivemos contato. Férias, Natal, datas especiais, sempre juntas. Raquel me disse que estava arrasada e que não conseguia mais ficar sozinha na casa onde tudo lembrava o Carlos. Perguntou se podia vir passar um tempo comigo e com Luiz. Só umas semanas até eu me organizar. Ela disse, e eu, sem pensar 2 vezes, respondi: Claro, mana, vem sim. Tua casa é aqui também. Luiz, no começo, não disse nada. Apenas deu de ombros. Ele nunca se metia muito em decisões de família. Quando Raquel chegou com suas malas, olheira funda e um olhar perdido, eu a abracei como se fosse minha filha. Preparei o quarto de hóspedes, arrumei roupas de cama limpas e fiz sopa no jantar. Nos primeiros dias era tudo silêncio e luto. Raquel ficava muito no quarto, só saía para comer. Eu tentava animar ela, colocava música, fazia bolo. Luiz observava de longe. Ele quase não falava com ela. Apenas respondia quando ela perguntava algo. Mas com o passar das semanas, algo começou a mudar. Luiz começou a prestar mais atenção na aparência. Começou a fazer a barba com mais frequência, coisa que só fazia quando íamos ao médico. Passou a usar uma colônia antiga, guardada no fundo da gaveta. E o mais estranho, começou a andar com o celular grudado no corpo, algo que ele nunca fez antes. Eu, no começo, achei até engraçado. Pensei que ele estava tentando se sentir melhor, mais jovem. Afinal, ele também já estava aposentado e a vida tinha se tornado parada demais. Só que, com o tempo, fui notando olhares, sorrisos escondidos, pequenos gestos. Raquel cozinhava com mais entusiasmo quando Luiz estava na cozinha. Luiz fazia questão de elogiar o tempero. Teve um dia que ouvi risadinhas dos dois vindo da sala enquanto eu estendia roupa no varal. Meu estômago apertou, mas eu neguei para mim mesma. Eles estão só tentando se distrair, nada demais. Eu queria acreditar nisso. Afinal, era meu marido, era minha irmã, 2 pessoas que eu mais amava no mundo. Então, numa madrugada quente de março, acordei com vontade de ir ao banheiro. Levantei devagar, sem acender a luz, para não incomodar Luiz. Mas quando passei pelo corredor, vi um clarão vindo da sala. A luz estava acesa.
estranho. Desci as escadas com cuidado e foi então que vi. Luiz e Raquel estavam sentados no sofá, ele com o braço em volta dela, ela encostada no ombro dele. Por um segundo ficaram imóveis, como se o tempo tivesse parado. Quando me viram, se afastaram rapidamente, como duas crianças pegas no flagra. Mas o que me matou foi o olhar. Aquele olhar entre os dois. Cúmplice, íntimo. Não era mais dúvida, não era mais desconfiança. Era verdade. Estava ali diante de mim. Eu podia ter gritado, podia ter feito um escândalo. Mas não. Eu apenas sorri. Um sorriso pequeno, frio, e disse: Vocês ainda estão acordados? Que coisa, hein? E eu sei sim. Depois disso, me virei e voltei para o quarto. E naquela noite, deitada sozinha na cama, mesmo com Luiz entrando horas depois, fingindo normalidade, naquela noite eu comecei a desenhar meu plano. No dia seguinte, tudo parecia igual. O café já estava passado, Raquel cortava mamão na cozinha e Luiz lia o jornal como sempre. Mas eu não era mais a mesma. Algo dentro de mim tinha quebrado. Era como se uma rachadura silenciosa tivesse se aberto no meu peito durante a noite e por ali começasse a escapar todo o amor, toda a confiança, tudo o que ainda restava de inocente em mim. Eu não chorei. Não naquele dia, nem nos dias seguintes. Apenas olhava, observava e sorria. Um sorriso calmo, quase maternal, como quem diz: Eu vi, eu sei, mas continuo aqui. Eles não sabiam que eu tinha visto, ou talvez sabiam e acharam que eu tinha interpretado mal. Luiz voltou ao seu jeito reservado. Raquel, por sua vez, passou a me tratar com mais delicadeza. Fazia meu chá com mais carinho, dobrava minhas roupas sem que eu pedisse. Era uma gentileza que vinha misturada com culpa. Eu reconhecia esse tipo de gesto. É o tipo de cuidado que não vem do amor, mas do medo de ser desmascarada. E eu deixava tudo fluir. Me tornei mais suave ainda. Perguntava como eles estavam, elogiava o jantar que Raquel fazia, sentava no sofá para ver novela com Luiz. Eu sorria muito, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro eu estava fria, como um rio que parece calmo na superfície, mas por baixo carrega uma correnteza forte e traiçoeira. Naquela semana fui até o banco sozinha. Disse que ia resolver um problema da conta da casa. Na verdade, pedi o cancelamento do cartão adicional de Luiz, aquele que ele usava para fazer compras com o meu nome. Também pedi extratos detalhados dos últimos meses. Queria entender exatamente quanto ele tinha mexido, o que estava escondendo. Descobri que ele tinha feito compras que não me contou. Presentes, jantares, não importava. A ferida já estava aberta e agora eu só estava limpando o terreno. Voltei para casa com calma. No caminho, vi um grupo de senhoras sentadas na pracinha, jogando conversa fora, falando da vida dos outros. Uma parte de mim quis parar ali, sentar e contar tudo. Mas não, essa história não era para ser fofoca. Era minha e seria resolvida do meu jeito. No jantar daquele dia fiz frango assado com batatas, um prato que Luiz sempre amou. Sentei na ponta da mesa, como fazia há décadas, e olhei os dois com ternura. Raquel me serviu, Luiz me passou o sal. Tudo parecia igual, mas eu já não estava mais ali. Eu observava de fora, como se assistisse à minha própria vida de um palco distante. À noite, enquanto eles dormiam, fui até o armário e peguei os documentos da casa, o contrato de compra, as escrituras. Tudo estava no meu nome. Luiz nunca quis dividir essas coisas legalmente. Pra quê, Sônia? Somos marido e mulher, tudo é nosso, ele dizia. E eu, boba, sempre aceitei. Ainda bem. Porque agora isso era a única segurança que eu tinha. No dia seguinte fui ver meu antigo colega de escola, Edson, que hoje trabalha como corretor de imóveis. Disse a ele que queria vender a casa, mas sem Luiz saber. Ele me olhou surpreso. Problemas em casa, Sônia? Eu sorri como sempre. Nada que eu não possa resolver. Expliquei que queria discrição. Ele me garantiu que cuidaria de tudo com sigilo. Pedi que o novo proprietário, depois da venda, fosse alguém de confiança.
Alguém que topasse alugar a casa de volta, mas não para mim, para Luiz. Ele me olhou com espanto, mas não fez perguntas. Edson sempre foi daqueles que entende sem precisar ouvir tudo. Nos dias que seguiram, continuei meu papel. Era como se eu estivesse representando uma peça de teatro. Uma mulher feliz, serena, cuidando do lar. Luiz já nem disfarçava tanto. Passava mais tempo no quintal com Raquel, às vezes até rindo alto demais. Raquel também parecia mais leve, como se tivesse se convencido de que tudo estava bem. Mas eu via tudo e anotava, não no papel, mas na memória. Cada sorriso roubado, cada silêncio cúmplice. Eles achavam que estavam enganando uma velha cansada. Mal sabiam que estavam lidando com uma mulher que já tinha visto muito da vida e que agora via o que realmente importava, o respeito. E o meu, eles tinham perdido. Certa tarde, enquanto Raquel lavava a varanda, eu sentei ao lado de Luiz e disse que estava pensando em viajar e visitar uma prima distante, passar uns dias fora. Ele pareceu surpreso, mas fingiu apoiar. É bom mudar de ares, disse ele. Mal sabia que a viagem era uma desculpa para ficar alguns dias na casa da minha filha, enquanto a papelada da venda era assinada. Com tudo andando, comecei a retirar objetos da casa discretamente. Uma caixa de joias aqui, alguns documentos ali, fotos de família, embrulhadas com cuidado. Luiz não notou. Raquel também não. Estavam ocupados demais com o novo joguinho deles. Naquela noite, sozinha no quarto, me olhei no espelho. As rugas ao redor dos meus olhos, o cabelo que começava a ficar branco de vez. Mas havia algo novo no meu rosto. Firmeza, pela primeira vez em muito tempo me senti dona de mim. Os dias seguintes foram de silêncio e estratégia. Eu continuei minha rotina, cuidando da casa, conversando com os vizinhos, colhendo hortelã no quintal como se nada estivesse acontecendo. Mas por dentro, cada passo meu era calculado. Eu já sabia o que queria. E sabia exatamente como chegar lá. Fui até a lotérica, como fazia às vezes, para pagar contas e abri uma nova conta poupança, no meu nome. Levei o dinheiro que tinha guardado em casa, escondido no fundo do guarda-roupa, notas que Luiz nem sabia que existiam. Fiz o depósito, assinei os papéis e saí com um alívio discreto no peito. Era como se pela primeira vez em muitos anos eu estivesse cuidando de mim e não só dos outros. À noite preparei uma sopa leve. Luiz estava no quintal com Raquel, rindo de algo que ela dizia. Eu observei da janela da cozinha. Era uma cena que, há alguns meses, talvez me machucasse, mas agora só me dava certeza de que estava certa. Eu não era uma mulher fraca. Só tinha esquecido disso por tempo demais. Naquela mesma semana, fui até o cartório. Pedi uma certidão negativa de dívidas e adiantei a documentação da venda da casa. Edson já tinha encontrado um comprador, um conhecido dele que trabalhava com aluguel de temporada, mas topou alugar o imóvel de volta para Luiz, conforme combinamos. O contrato estava quase pronto. Em poucos dias, tudo estaria resolvido. Voltei para casa com um sentimento estranho, uma mistura de tristeza com alívio. Era a casa onde criei meus filhos, onde plantei minhas primeiras flores, onde chorei e sorri tantas vezes. Mas aquela casa já não era mais um lar, era só um lugar. E eu não queria mais viver com estranhos no mesmo teto, porque era isso que Luiz e Raquel tinham se tornado para mim. Dois estranhos usando as mesmas xícaras, dormindo sob o mesmo teto e fingindo que nada estava acontecendo. Numa tarde chuvosa, recebi a ligação de Edson confirmando a venda. Tudo assinado. Dinheiro na conta. A partir daquele momento, eu já não era mais dona da casa, pelo menos no papel. Mas no coração, eu já tinha deixado aquele lugar há muito tempo. Esperei a noite chegar. Chamei Luiz e Raquel para jantar. Preparei tudo com cuidado. Toalha bonita, taças de vidro, velas acesas. Eles estranharam. Alguma ocasião especial? Luiz perguntou. Eu apenas sorri. É só um jantar. A gente anda tão distante. Resolvi fazer algo mais caprichado. Sentamos à mesa. Servi o vinho, coloquei a comida nos pratos, conversamos trivialidades,
O tempo, o preço das coisas, a novela da noite anterior. Mas eu via nos olhos deles um certo desconforto. Talvez fosse a culpa. Talvez fosse só medo. Luiz evitava me olhar muito tempo. Raquel comia devagar, como se tivesse perdido o apetite. Então, quando todos estavam com os pratos quase vazios, eu me levantei e fui até o aparador da sala. Peguei uma pasta, voltei à mesa e coloquei a pasta bem no centro, entre os dois. Eles me olharam sem entender, e então, com a voz mais calma que eu tinha, eu comecei a falar. Eu sei, eu vi. Aquela noite, no sofá, eu acordei para ir ao banheiro. Vi vocês. Não só com os olhos, vi com o coração. E desde então tenho vivido como uma estranha dentro da minha própria casa. Mas não me enganei mais. Só esperei o momento certo. Eles ficaram imóveis. Raquel abaixou a cabeça. Luiz respirava fundo, como se procurasse palavras que não existiam. E eu continuei. Eu não gritei, não causei escândalo, não tirei satisfação, porque quem se dá ao respeito não se rebaixa. Eu preferi agir em silêncio. E agora está feito. Abri a pasta. Tirei os documentos. Coloquei um por um sobre a mesa. Essa é a escritura da casa. Já não é mais minha. Está no nome de outro. E ele, por coincidência, é meu amigo. Ele vai alugar a casa para você, Luiz, porque você vai continuar morando aqui, sozinho. Peguei outro papel. Esse é o encerramento da conta conjunta. O cartão adicional já está cancelado e este aqui é o comprovante da minha nova conta, no meu nome, com o meu dinheiro. Luiz tentava abrir a boca, mas nada saía. Raquel estava pálida. Raquel, você é minha irmã. Eu te amei a vida inteira. Cuidei de você como se fosse minha filha. E você escolheu trair a única pessoa que te estendeu a mão no momento mais difícil. Ela começou a chorar, baixinho. Mas agora cada um com seu peso. Eu fiz a minha parte. Agora vocês fazem a de vocês. Me levantei da mesa, peguei minha bolsa, onde já tinha deixado minhas chaves, meus documentos e uma muda de roupa, e disse, antes de sair, eu não me enganei, eu só fui boa demais, mas nunca fui burra. Deixei a casa naquela mesma noite, com a alma leve, doeu sim, mas foi uma dor limpa, uma dor de libertação. Naquela noite, enquanto caminhava em direção ao ponto de táxi com minha malinha de rodinhas rangendo no asfalto, senti o vento frio bater no meu rosto. Um frio diferente, não do tipo que arrepia a pele, mas daquele que limpa a alma. Era a primeira vez em anos que eu andava pelas ruas com a cabeça erguida, sem precisar olhar para trás, sem carregar o peso da dúvida ou da vergonha. Só quem já foi traída por quem mais confiava sabe o que é isso. É como sair de um poço escuro e respirar de novo. Fui direto para a casa da minha filha, a mais velha. Ela já sabia que eu chegaria, mas não sabia o motivo real. Quando abri a porta, ela me abraçou forte, sem perguntar nada. Aquele abraço foi como voltar a ser criança e ouvir a mãe dizendo: está tudo bem agora. Mas naquele caso era o contrário. Eu era a mãe, e pela primeira vez fui eu quem precisava daquele colo. Nos dias seguintes, me permiti descansar. Dormi até mais tarde, tomei café olhando a paisagem pela janela, sentei no sofá sem pensar na próxima tarefa. Pela primeira vez em décadas, não era eu quem tinha que servir os outros, e não era por preguiça, não, era por merecimento, porque eu tinha sido esposa, irmã, mãe, dona de casa, cuidadora, cozinheira, enfermeira e, acima de tudo, uma mulher que aguentou muito mais do que devia. Luiz me mandou mensagens, no começo curtas, né? Você foi longe demais, escreveu ele. Depois mais longas. Sônia, me desculpa, eu errei, não sei o que me deu. E por fim, desesperadas. Volta para casa, a casa tá vazia sem você. Mas eu nem lia tudo, só via o começo e apagava. O homem que eu amava não existia mais. E talvez nunca tenha existido de verdade. Raquel. Raquel não falou nada. Sumiu, bloqueou meus contatos, não respondeu aos recados que deixei com nossa outra irmã. E, sinceramente, eu não fazia questão.
A dor que ela me causou foi mais profunda do que qualquer ofensa que alguém de fora poderia ter me dito, porque traição de sangue, essa a gente não esquece. Mas mesmo assim, dentro de mim, algo me puxava para reflexão. Não era raiva, era outra coisa, um vazio que doía devagar. Eu não queria vingança, queria justiça, e de certa forma já tinha conseguido. Luiz continuava morando na mesma casa, mas agora pagando aluguel para o amigo que eu escolhi a dedo. Não tinha mais acesso ao meu dinheiro e, mais importante, não tinha mais acesso a mim. Comecei a pensar no que fazer da minha vida dali para frente. Não queria depender da casa da minha filha para sempre. Ela me acolheu com amor, claro, mas eu sempre fui muito independente. Então comecei a procurar um lugar para mim. Um cantinho pequeno, ensolarado, com varanda. Queria recomeçar. Não como quem esquece o passado, mas como quem aprende com ele. Visitei algumas casas, conversei com corretores, anotei preços, e numa dessas manhãs sentei num banco de praça perto de um imóvel que tinha gostado. Observei os passarinhos, o movimento leve da rua. Ao meu lado, uma senhora de cabelos brancos, com um lenço florido no pescoço, me deu bom dia. Começamos a conversar. Ela se chamava D. Ivone. Morava ali no bairro há mais de 20 anos. Me contou das festas na igreja, do mercadinho da esquina, da vizinhança tranquila. Eu ouvi tudo com atenção. Sentia que estava prestes a começar uma nova etapa e conhecer alguém como ela era quase um sinal de que eu estava no caminho certo. Voltei para casa da minha filha naquele dia decidida. Peguei o telefone e liguei para o corretor. Fechei o negócio, comprei a casinha com varanda e paredes amarelas que me lembravam os dias felizes da infância, dias antes de tudo dar errado. E de certa forma aquela casa era isso, um retorno simbólico à paz que eu tinha perdido. Com a mudança marcada, comecei a organizar minhas coisas. Poucas roupas, alguns livros, fotos antigas. Não queria levar muito. Queria espaço para respirar. Fiz questão de guardar no envelope as escrituras da casa antiga, agora em nome de outro, como lembrança do que eu venci. Porque vencer às vezes não é subir num pódio, mas simplesmente sair de um lugar onde você era maltratada. No dia da mudança, minha filha chorou. Mãe, tem certeza de que quer ficar sozinha? Eu segurei as mãos dela com carinho e respondi: Filha, sozinha a gente nunca fica quando aprende a gostar da própria companhia. Ela sorriu entre lágrimas, me ajudou a colocar as caixas no carro e foi comigo até minha nova casa. Quando cheguei, sentei na varanda e respirei fundo. O sol batia de leve nas plantas que a antiga moradora deixou. Pássaros cantavam e o cheiro de pão de queijo de uma padaria próxima invadiu o ar. Fechei os olhos e pensei: agora é minha vez. Na primeira noite na minha casa nova, dormi como não dormia há anos, sem sobressaltos, sem ouvir passos no corredor, sem medo de sussurros atrás da porta. Só o silêncio. Um silêncio que para muitos poderia parecer solidão, mas para mim era liberdade. Acordei cedo no dia seguinte com o canto dos passarinhos pousados na antena da casa vizinha. Preparei um café coado na hora, do jeitinho que eu gosto, forte, sem açúcar. Sentei na varanda com minha xícara entre as mãos e deixei o sol da manhã tocar meu rosto. Era como se cada raio trouxesse um pedacinho de cura. Comecei aos poucos a conhecer a vizinhança. A dona Ivone, que eu tinha conhecido na praça, virou minha primeira amiga. Ela vinha quase todo fim de tarde me visitar. Trocávamos receitas, falávamos das dores no joelho e ríamos das novelas. Havia também seu Zé, o padeiro da esquina, que sempre me separava 2 pãezinhos antes de acabar o estoque, e uma moça chamada Carla Mãe Solo, que vendia empadas para fora e vez ou outra me trazia uma de frango com catupiry, que era de lamber os beiços. Essa rede de afeto, mesmo pequena, foi me dando chão. Eu que achava que nunca mais ia sentir acolhimento, descobri que às vezes a vida planta novas sementes quando a gente menos espera e que há espaço para florescer, mesmo depois das podas mais cruéis. Com o tempo, Luiz parou de mandar mensagens. A última que recebi foi um áudio curto dizendo apenas:
Você conseguiu. Destruiu tudo. Eu ouvi, mas não respondi. Ele ainda achava que eu queria vingança. Ainda não entendia que tudo o que fiz foi por amor próprio, não para destruí-lo, mas para me reconstruir. Raquel, por outro lado, continuava sumida. Uma parte de mim queria ter notícias dela, não por saudade, porque isso já tinha secado dentro de mim, mas por necessidade de encerramento. Um dia, no entanto, nossa irmã do meio, Clarice, me ligou. Disse que Raquel tinha ido embora do estado, estava morando em Curitiba, trabalhando como cuidadora de idosos. Tá mais calada do que nunca, comentou, e não fala de você nem se eu pergunto. Aquilo me deu um alívio estranho. Saber que ela estava viva, seguindo sua vida, de alguma forma, me bastava. Eu não queria reencontro, nem desculpas. Só a certeza de que a história, enfim, tinha ficado para trás. Certa tarde, organizei meus álbuns de fotografia. As imagens amareladas dos aniversários, batizados, natais, todas ali. Luiz sorrindo com as crianças no colo, Raquel mais jovem com trancinhas e vestido floral. Era como ver um filme antigo, de quando eu acreditava que éramos uma família de verdade. Chorei. Chorei calada. Não de dor, mas de saudade de quem eu fui. Da mulher que, mesmo enganada, amou com tudo que tinha, que acreditou no bem, no laço de sangue, no casamento como abrigo. A verdade é que essa mulher merecia um abraço, e naquele momento eu mesma me abracei. Depois daquele dia, decidi começar a escrever. Peguei um caderno novo, comprei uma caneta azul com tinta macia, daquelas que deslizam no papel, e escrevi o título na primeira página, Coisas que precisei aprender depois dos 60. A cada manhã, anotava pensamentos, lembranças, conselhos que daria à Sônia mais jovem se pudesse voltar no tempo. Não era para publicar, era só para mim. Um diário de cura, um espelho de palavras. E foi assim que os dias foram passando, com café na varanda, visitas de vizinhos, folhas escritas e tardes tranquilas. À noite ligava a TV bem baixinho, só para ouvir vozes enquanto preparava meu chá. Dormia cedo com o coração calmo. Até que, um domingo, fui convidada para um almoço comunitário da igreja do bairro. Fui com meu vestido azul de florzinhas, o mesmo que usei no batizado do meu neto. Lá, reencontrei pessoas simples, de fala doce e com histórias que de algum jeito se pareciam com a minha. Mulheres traídas, mães esquecidas, senhoras que, assim como eu, aprenderam a ser fortes depois de muito sofrer. Fiz amizade com uma delas, Dona Neuza. Ela havia sido deixada pelo marido com 3 filhos pequenos e anos depois reconstruiu tudo sozinha. Conversamos por horas. E no fim ela segurou minha mão e disse: A gente pensa que perdeu tudo, mas no fundo a gente só perdeu quem nunca nos mereceu. Voltei para casa naquele dia com o coração quente. Pela primeira vez em muito tempo não me senti vítima. Me senti viva. O tempo foi passando e minha vida foi encontrando um novo ritmo. A cada manhã eu acordava um pouquinho mais leve. Não era uma felicidade escancarada, dessas que faz a gente gargalhar sem motivo. Era uma paz silenciosa, madura, daquelas que só se conquista depois de muita tempestade. Comecei a frequentar a feira do bairro aos sábados. Adorava andar entre as barracas, sentindo o cheiro do coentro fresco, ouvindo os feirantes gritarem os preços da banana prata e do tomate maduro. O senhor que vendia flores já me conhecia pelo nome. Toda semana separava um vasinho de violeta roxa para mim. É da cor da sua coragem, dona Sônia, ele dizia com aquele sotaque arrastado do interior. Naqueles corredores apertados da feira, onde todo mundo se esbarra e se cumprimenta como velhos amigos, eu me sentia parte de algo maior. E isso bastava. Certa manhã, quando voltava da feira com minha sacola cheia de legumes, vi uma cena que me paralisou por alguns segundos. Luiz, sentado no banco da praça sozinho, olhando para o nada. Estava mais magro, o cabelo bem mais branco, as roupas amarrotadas, os olhos. Ah, os olhos. Carregavam o cansaço de quem perdeu algo que só percebeu quando já era tarde. Parei. Meu coração disparou. A primeira reação foi dar meia volta e seguir por outro caminho.
mas eu fiquei. Fiquei ali, de pé, observando aquele homem que um dia foi o amor da minha vida e que depois virou o meu maior motivo de dor. Respirei fundo e caminhei até ele. Luiz, chamei com a voz baixa. Ele levantou os olhos e demorou um instante para me reconhecer. Quando finalmente viu que era eu, abriu a boca como se fosse falar algo, mas não saiu nada. Sentei ao lado dele, não por saudade, não por vontade de reatar, mas por respeito a tudo que um dia existiu entre nós, por mim mesma, por ter superado. Ele finalmente falou: Mas você parece bem. Estou, respondi olhando para frente. Houve um silêncio, daqueles que gritam por dentro, e então ele continuou: Eu fui um idiota. Balancei a cabeça sem ironia. Foi. Outro silêncio, dessa vez mais leve, como se aquelas duas palavras encerrassem um ciclo. A casa ficou diferente sem você. Raquel foi embora um mês depois que você saiu. Disse que não se sentia mais em paz. Eu apenas assenti. Não perguntei mais nada. Não queria detalhes. Já sabia o suficiente. Luiz mexeu no bolso, tirou uma foto dobrada. Era uma foto antiga. Eu, ele e nossos 2 filhos ainda pequenos, sorrindo em frente à nossa primeira casa. Você lembra desse dia? Peguei a foto com cuidado. Lembrei. Claro que lembrei. Era um domingo, fiz pão de queijo, as crianças estavam animadas porque ia ter gelatina de sobremesa. Luiz, naquela época, ainda tinha brilho nos olhos. Lembro, respondi devolvendo a foto, mas passou. Ele guardou o retrato e abaixou a cabeça. Pela primeira vez senti pena, não de forma condescendente, mas porque ali estava um homem que teve tudo e perdeu. Perdeu não por azar, mas por escolha. Sônia, você acha que um dia pode me perdoar? Fechei os olhos por um segundo, e então, sem hesitar, já perdoei Luiz. Mas perdoar não é voltar, é seguir em frente sem carregar peso. Ele assentiu lentamente. Ficamos mais alguns minutos ali, sentados, sem precisar dizer mais nada. Depois me levantei, ajeitei a sacola de feira no braço e me despedi. Cuide-se. Ele sorriu triste. Você também. Voltei para casa andando devagar, o coração tranquilo, a cabeça limpa. Era como se eu tivesse colocado um ponto final que faltava. Não para ele, mas para mim. À tarde sentei na varanda com meu caderno e escrevi. Às vezes o perdão não é para quem nos feriu, é para a gente mesma, para não continuar sangrando por dentro. Fechei o caderno com calma e olhei para o céu. Estava limpo. Um azul sereno sem nuvem nenhuma, igual à paz que agora morava dentro de mim. Nos dias que se seguiram, não vi mais Luiz. Também não procurei saber. Aquele encontro na praça foi suficiente. Era como se Deus tivesse me dado a chance de olhar para trás uma última vez. Não para voltar, mas para confirmar que a estrada que escolhi era mesmo a certa. Minha rotina seguiu simples e bonita. Eu passava as manhãs cuidando das plantas na varanda. As violetas estavam florindo cada vez mais, como se sentissem minha paz. Às tardes escrevia no meu caderno, assistia novelas ou caminhava até a padaria para comprar um pão quentinho. Às vezes me dava vontade de fazer bolo, e então a casa ficava toda perfumada de baunilha, igual nos tempos em que os meninos ainda moravam comigo. E foi numa dessas tardes, enquanto preparava um bolo de fubá com erva doce, que minha neta Clara me ligou por chamada de vídeo. Tinha só 9 anos, mas já sabia usar o celular melhor do que eu. Vó, quando a senhora vem aqui? Logo, minha flor. A vó está esperando o tempo esquentar um pouco. Eu queria que a senhora morasse com a gente. O coração apertou, mas sorri. A avó também queria, mas às vezes a gente precisa de um cantinho só nosso para ouvir nossos pensamentos. Clara fez bico, mas logo se distraiu me mostrando o dente que estava mole. Fiquei olhando aquele rostinho doce, aquela inocência, e me peguei pensando em como a vida tem seus ciclos. Um dia a gente é criança, depois mãe, depois avó, e se der sorte termina como mulher de si mesma. Desliguei a chamada com o coração cheio.
Peguei o bolo do forno, servi um pedaço com café e sentei no quintal. O sol já se punha e o céu estava pintado de laranja e rosa. Eu observava o entardecer como quem vê um espetáculo silencioso. E era mesmo. Um espetáculo de paz, de recomeço. Um espetáculo que só eu assistia e que naquele momento era tudo o que eu precisava. Numa manhã de domingo, Dona Ivone me convidou para ir ao grupo de leitura da igreja. Fiquei hesitante no início. Não era de sair muito, ainda mais para me encontrar com gente nova, mas ela insistiu e eu fui. Chegando lá, encontrei outras mulheres da minha idade, algumas viúvas, outras separadas, todas com suas histórias guardadas nos olhos. Sentamos em roda, cada uma com um livro na mão e um coração disposto a escutar. Li trechos em voz alta, ouvi histórias de superação, de perdas, de recomeços. Me emocionei. Rimos, choramos, nos abraçamos. Naquele grupo me senti compreendida, não como vítima nem como coitada, mas como mulher. Mulher inteira, machucada sim, mas viva. Ali percebi que minha história não era única. Havia muitas Sônias espalhadas pelo mundo, mulheres que amaram demais, que perdoaram demais, que se doaram até quase desaparecer e que, mesmo assim, encontraram força para se refazer. Na volta para casa, peguei um desvio e passei por uma rua que não ia há anos. Era o caminho que eu e Luiz fazíamos quando levávamos as crianças para a escola. Vi a pracinha onde os meninos brincavam de pega-pega, o muro que tinha uma árvore que eles adoravam escalar. Tudo ainda estava lá, mas agora parecia menor, mais silencioso. Senti uma pontinha de nostalgia, mas não doía. Era uma saudade leve, boa. Saudade do tempo em que eu ainda acreditava que tudo era eterno. Chegando em casa, preparei um chá de camomila e fui escrever. No topo da página, escrevi em letras grandes: A mulher que renasceu depois dos 60. E ali, de caneta azul na mão e alma tranquila, comecei a colocar em palavras a mulher que eu tinha me tornado. Não perfeita, não inabalável, mas dona de si. E isso, para mim, era o maior prêmio. A escrita se tornou meu refúgio. Cada noite, antes de dormir, eu abria o caderno e deixava minhas memórias escorrerem pelas páginas como se fossem lágrimas silenciosas. E, curiosamente, quanto mais eu escrevia, menos doía. Era como se nomear a dor fosse uma forma de esvaziá-la. Meus textos começaram a ganhar forma. Em vez de desabafos soltos, passaram a aparecer capítulos de um livro da minha vida. E um dia, Dona Ivone, curiosa como sempre, me perguntou: O que a senhora tanto escreve nesse caderno, Sônia? Coisas minhas, memórias, dores que já passaram, lições que ficaram. Ela sorriu, pois devia publicar. Tem muita mulher por aí precisando ler algo que fale com o coração. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça por dias. Eu publicar um livro, logo eu, que só terminei o ensino médio porque tive que largar tudo para cuidar dos filhos, mas ao mesmo tempo uma voz dentro de mim sussurrava: Por que não? Contei para minha filha. Ela se empolgou na hora. Disse que conhecia uma moça que ajudava senhoras a transformar suas histórias em livros. Me colocou em contato com ela, e foi assim que, aos 63 anos, eu comecei a escrever meu primeiro livro. Um livro simples, com palavras do dia a dia, mas cheio de verdade. O título, Tudo que Guardei em Silêncio. Era mais do que justo, porque durante décadas eu calei. Fingi que não via, que não doía, que estava tudo bem. Sorri em almoços de domingo com o coração em pedaços. Aguentei noites de solidão dormindo ao lado de alguém que já não me enxergava. E agora, finalmente, era a minha vez de falar. Com a ajuda da moça, uma jovem editora muito paciente e gentil, digitei cada capítulo no computador que minha filha me emprestou. No começo, apanhei um pouco. Apertava as teclas devagar com medo de errar, mas logo peguei o jeito. E escrever ali, naquela tela branca, era como abrir as janelas da alma. Enquanto o livro ganhava forma, recebi uma notícia que me deixou sem chão por um momento. Luiz estava doente. Descobriram um câncer no estômago, avançado. Quem me contou foi Clarice, nossa irmã do meio. Ele está sozinho, Sônia, não tem mais ninguém.
Fiquei em silêncio ao telefone. Não sabia o que sentir. Por muito tempo, imaginei que, se um dia ele caísse, eu sentiria um certo prazer amargo. Mas não foi isso que aconteceu. Ao saber da notícia, só senti um vazio estranho, como se uma parte minha, a que ainda esperava alguma justiça divina, tivesse se calado. Naquela noite não dormi direito. Fiquei me perguntando: será que eu devia visitá-lo? Ver ele de novo, doente, frágil, talvez arrependido? Mas então me lembrei do que escrevi dias antes. Perdoar é soltar a corda, mas não é voltar a se amarrar. E com isso decidi, não iria vê-lo, mas mandaria uma carta, a última. Escrevi com calma. Usei papel bonito daqueles com florzinhas nas bordas. A letra firme e clara. Disse que sabia da doença, que não desejava mal a ele, que esperava sinceramente que ele estivesse em paz com seus erros e que por mim a história entre nós já tinha terminado há muito tempo. Terminei com uma frase simples: cuide-se e lembre-se, a pior solidão é aquela que a gente constrói com as próprias escolhas. Dobrei a carta, coloquei num envelope e pedi para Clarice entregar. Dias depois soube que ele leu. Não respondeu. Não precisava. Eu não queria resposta. Queria apenas encerrar. Com dignidade, com silêncio. Continuei escrevendo meu livro. Já estava na metade quando recebi a primeira prova impressa. Quando peguei aquele exemplar, chorei. Não por tristeza, mas por gratidão. Eu tinha vencido. Não Luiz, não Raquel. A mim mesma. A mulher que por tanto tempo viveu pelos outros e que agora finalmente vivia por si. A chegada do livro impresso foi como um nascimento tardio. Eu me olhava no espelho e via uma senhora de cabelos grisalhos, mãos com rugas profundas, mas por dentro eu me sentia como uma moça lançando sua primeira semente no mundo. Minha filha tirou fotos minhas segurando o livro, postou nas redes sociais dela com a legenda: Orgulho da minha mãe, 63 anos, autora publicada. E, para minha surpresa, a postagem viralizou. Em poucos dias começaram a chegar mensagens de mulheres de todos os cantos do Brasil. Dona Sônia, eu me vi na sua história. Li chorando, parecia que a senhora estava contando minha vida. Obrigada por me dar coragem para sair de um casamento que só me machuca. Li cada uma com lágrimas nos olhos. Nunca imaginei que minha dor pudesse virar acolhimento, que minha solidão pudesse servir de abrigo para outras. Era como se, depois de tanto silenciar, eu finalmente tivesse voz, e ela ecoava. Recebi convite para falar em uma roda de conversa de um centro cultural no bairro vizinho. Fiquei nervosa, claro, mas fui. Levei meu livro, sentei em uma cadeira no meio de mulheres de todas as idades e comecei a contar minha história, do meu jeito, com minhas palavras, sem floreios. Contei como descobri a traição, como planejei a separação em silêncio, como protegi minha dignidade mesmo quando tudo parecia desmoronar. E vi, diante de mim, olhos marejados, cabeças balançando em concordância. Eu não era a única, era só uma entre tantas. E ali naquele momento, percebi que meu livro era só o começo, que minha missão agora era outra, era ajudar, era escutar, era mostrar que existe vida depois da decepção, depois da dor, depois do abandono. Voltei para casa naquela noite com um propósito novo. Não mais só viver em paz, mas compartilhar essa paz com quem ainda está no meio da tempestade. Criei, com a ajuda da minha neta, que entendia dessas coisas de internet, um pequeno canal no YouTube. Só minha voz, contando trechos do livro com uma música baixinha ao fundo. Nada de produção, só eu falando como se fosse para uma amiga na cozinha. Nos primeiros vídeos quase ninguém assistiu, mas eu continuei. E com o tempo os comentários começaram a chegar. Mulheres dizendo que ouviam antes de dormir, que sentiam como se fossem abraçadas. Algumas diziam: a senhora é como uma avó que eu nunca tive. E eu sentia isso também, que estava sendo útil de um jeito que nunca imaginei. Numa dessas tardes, Dona Ivone veio me visitar com um caderno nas mãos.
Trouxe isso para a senhora, né? Disse. O que é? Um livro que eu comecei a escrever por sua causa. Fiquei emocionada. Peguei o caderno com cuidado, li as primeiras páginas. Era a história dela. Viúva aos 42, criando 3 filhos, lutando contra tudo e todos. Palavras simples, mas tão cheias de verdade que me arrepiaram. Dona Ivone, isso precisa ser publicado. Acha mesmo? Acho. E se a senhora quiser, eu ajudo. E foi assim que começamos um pequeno grupo de escrita entre as mulheres da igreja. Toda quarta-feira, a gente se reunia na salinha dos fundos, com café, bolo e histórias. Mulheres que nunca tinham pegado num computador começaram a escrever cartas para si mesmas, crônicas, memórias, riam, choravam, se abraçavam. Era bonito de ver. E eu sentia que, mesmo que minha história tivesse começado com dor, ela estava terminando em algo muito maior: transformação. Porque, no fim das contas, o que machuca a gente também pode curar outras. A ferida vira cicatriz, e a cicatriz caminho. Os encontros de quarta-feira viraram o ponto alto da minha semana. Era ali, naquela salinha simples da igreja, que eu via milagres acontecerem sem luzes nem aplausos. Milagres de palavras que antes estavam engasgadas e agora deslizavam no papel. Cada mulher que entrava ali carregava uma dor diferente. Algumas falavam logo na primeira reunião. Outras demoravam semanas para conseguir dizer uma frase inteira sem chorar. Mas aos poucos todas encontravam sua voz. Tinha Dona Teresa, que foi abandonada pelo marido com 2 filhos pequenos e só agora, aos 70, conseguia falar disso sem tremer. Tinha Lúcia, uma senhora doce que havia sido criada em orfanato e escreveu a primeira carta da vida dela, endereçada à mãe que nunca conheceu. E tinha eu, sentada no canto da mesa com meu caderno já meio gasto, sendo testemunha do que acontece quando uma mulher entende que sua história importa. Em uma das reuniões, Lúcia se virou para mim e disse: Dona Sônia, a senhora não sabe o bem que está fazendo. Eu sorri, mas não respondi, porque no fundo eu sabia sim. Sabia que não era mais a mesma mulher que, meses atrás, tinha saído de casa carregando uma mala pequena e um coração em ruínas. A Sônia de agora era inteira, mesmo com todas as marcas. Com o tempo, as pessoas do bairro começaram a ouvir falar do nosso grupo. Chegaram pedidos de outros lugares. Vocês podem vir aqui na Associação da Terceira Idade? Dá para fazer uma reunião no centro comunitário? Minha filha ria e dizia: Olha a senhora aí virando palestrante. Eu ria também, mas no fundo aquilo fazia sentido, porque quanto mais eu contava minha história, mais ela deixava de ser só minha e virava parte de algo coletivo. Foi numa tarde dessas, voltando de um desses encontros, que recebi a notícia. Luiz tinha falecido. Clarice me mandou uma mensagem curta. Ele partiu ontem à noite, sem dor, tranquilo. Fiquei em silêncio por longos minutos. Não chorei. Também não sorri. Apenas respirei fundo. Aquele capítulo que já estava fechado dentro de mim, agora se encerrava de fato no mundo real. Fiz uma oração silenciosa por ele, pedi a Deus que o recebesse com misericórdia, que perdoasse suas falhas, que acalmasse sua alma, porque apesar de tudo ele foi parte da minha vida, e parte de mim aprendeu com ele, mesmo que tenha sido pelo caminho mais duro. Não fui ao velório, não achei que precisava, mas escrevi mais uma página no meu caderno, uma despedida curta, serena. Luiz, você errou, mas também me ensinou. Eu sigo em paz, que você vá em paz também. Fechei o caderno e fui regar minhas plantas. As violetas estavam lindas naquele dia. Vi que um novo botão começava a desabrochar. Clara me ligou à noite. Queria saber se eu estava bem. Eu disse que sim, que às vezes a vida leva embora certas pessoas não porque a gente odeia, mas porque a gente finalmente aprendeu a deixar ir. Ela ficou em silêncio do outro lado, depois disse: Vó, quando eu crescer, quero ser forte igual a senhora. E aí sim, eu chorei. Não de tristeza, mas de orgulho. Orgulho de saber que minha história, cheia de tombos, estava virando raiz para uma geração nova. Porque é isso que a gente faz, né?
Vive, aprende, sangra, costura e depois deixa as cicatrizes servirem de mapa para os outros. Depois da morte de Luiz, algo mudou dentro de mim. Não foi exatamente alívio nem tristeza. Foi uma sensação estranha de silêncio, como se um eco que vivia dentro do peito tivesse finalmente se apagado. Era o fim de uma história que eu já tinha superado, mas que ainda pairava no ar como uma sombra discreta. Agora essa sombra tinha sumido de vez. Os dias voltaram a ser tranquilos. A rotina da varanda, do caderno, dos encontros de escrita, tudo fluía como um rio manso. Mas eu sabia, no fundo, que algo estava por vir. Era como se a vida estivesse me empurrando, bem devagar, para dar mais um passo adiante. E ele veio numa forma inesperada. Um convite de uma rádio comunitária. Uma das ouvintes do meu canal do YouTube trabalhava lá e perguntou se eu toparia participar de um programa especial sobre mulheres que recomeçaram depois dos 60. Eu ri na hora. Eu, na rádio? Imagina só, minha voz toda falhada, com sotaque carregado lá no ar. Mas ela insistiu. Disse que era justamente isso que as pessoas precisavam ouvir, a voz da vida real. Aceitei. No dia do programa, minha filha me levou até o estúdio. Era simples, uma sala pequena com duas cadeiras, um microfone grande e um vidro separando-o da sala técnica. O locutor me recebeu com carinho. Disse que era uma honra me ouvir ao vivo. Sentada ali com o microfone na frente e o fone nos ouvidos, comecei a contar minha história mais uma vez. Mas dessa vez era diferente, não era só para quem me conhecia, nem para um grupo de senhoras, era para o mundo, para quem estivesse com o rádio ligado naquela tarde. Falei da traição, do silêncio, da força que veio devagarinho pelas beiradas. Contei como decidi proteger minha dignidade, como fui embora sem fazer escândalo, como transformei mágoa em coragem. O locutor ficou em silêncio o tempo todo. No fim disse: Dona Sônia, a senhora não tem ideia do quanto suas palavras vão ecoar por aí. E ecoaram mesmo. Nos dias seguintes recebi mais mensagens do que nunca. Mulheres dizendo que ouviram no carro, lavando louça, cuidando dos netos, e que ali mesmo decidiram mudar de vida. Uma me escreveu: Ouvi a senhora na rádio e naquela mesma noite separei minhas roupas. Estou saindo de um casamento que me destrói há anos. Obrigada por me dar coragem. Aquilo me atingiu como um raio quente. Porque, veja bem, eu passei tanto tempo achando que minha história era feia, vergonhosa, que deveria ser guardada num canto escuro, e agora ela estava acendendo luzes na vida de outras. Minha neta fez um desenho de mim, com uma capa de super-heroína e um caderno na mão. Vovó Sônia, a mulher que escreve o que sente e salva corações. Pendurei na parede da sala. Numa tarde de sexta-feira recebi uma carta pelo correio, escrita à mão em envelope azul claro. Era de Raquel. Minhas mãos tremeram quando vi o nome. Sentei na beira da cama, abri devagar e comecei a ler. Sônia, demorei muito para ter coragem de escrever. Talvez você nem queira ler e eu entenderia, mas eu precisava tentar. Me arrependo de tudo. Não quero desculpas, não quero nada seu. Só queria que você soubesse que eu me perdi e que nunca deixei de te amar como irmã, mesmo tendo feito tudo o que fiz. O resto da carta era curto. Ela contava que estava morando sozinha, trabalhando como cuidadora e que pensava em mim todos os dias. Fechei os olhos, respirei fundo. Não chorei. Dobrei a carta com cuidado e guardei numa caixinha, junto com lembranças antigas. Não respondi, pelo menos não naquele momento, porque eu precisava pensar, precisava sentir e entender se dentro de mim ainda cabia algum laço. Mas não senti raiva, isso era certo, nem desejo de revanche. Senti só pena da mulher que escolheu se afundar quando poderia ter caminhado ao meu lado. E ali, pela primeira vez, entendi algo importante. Perdoar não é esquecer, é escolher não deixar aquilo nos prender. Eu estava livre, e isso bastava. Os dias depois da carta de Raquel foram silenciosos por dentro. Não um silêncio ruim, mas daqueles que a gente precisa para escutar o que o coração está tentando dizer sem pressa.
Guardei a carta sem comentar com ninguém, nem com minha filha, nem com Dona Ivone. Era algo meu, só meu, e durante noites inteiras fiquei pensando: será que ela realmente mudou? Ou será só culpa? Será que vale a pena abrir de novo a porta que um dia tive tanto trabalho para fechar? Mas aí, numa manhã dessas, acordei mais leve, como se aquela pergunta já tivesse se respondido sozinha enquanto eu dormia. Não, eu não precisava voltar, nem me reaproximar, mas sim, eu podia perdoar, de verdade, de alma limpa, não para ela, mas para mim, para que aquela dor, que já não doía tanto, não criasse raízes escondidas no meu peito. E foi assim que escrevi uma carta curta de volta, a mais simples da minha vida. Raquel, recebi sua carta. Não quero reviver o que passou, mas também não quero mais carregar o que já foi. Te desejo paz. E a Sônia. Postei no correio no mesmo dia, sem hesitar, e ao sair da agência senti uma coisa difícil de explicar. Era como se tivesse tirado um casaco pesado que eu nem sabia que ainda usava. Naquela mesma semana, nosso grupo de escrita completou 1 ano. Fizemos uma pequena festinha na igreja, bolo de cenoura, guaraná à mesa com flores do jardim da Dona Neuza. As mulheres chegaram sorrindo, cada uma trazendo alguma coisa. Rimos, dançamos forró baixinho, tiramos fotos. Mas o momento mais bonito foi quando a Lúcia, aquela mesma que escrevia cartas para a mãe que nunca conheceu, levantou e leu um trecho do que estava escrevendo. Isso aqui é para todas nós, disse com a voz firme, porque agora eu sei que não estou sozinha, a dor de uma vira a força de outra. Aplausos, abraços e um sentimento profundo de pertencimento. Voltei para casa com o coração cheio, e antes de dormir sentei na varanda para olhar a lua. Ela estava enorme, prateada, iluminando meu quintal como um abajur de Deus. E eu pensei, se há 10 anos alguém me dissesse que um dia eu estaria aqui, sozinha sim, mas em paz, amada, com um livro publicado e um grupo de mulheres incríveis ao meu lado, eu teria dado risada. Porque eu naquele tempo achava que minha vida já tinha acabado. Mas a verdade é que ela só tinha começado. Na semana seguinte recebi um convite da prefeitura. Queriam que eu participasse de uma roda de conversa no mês da mulher. Tema: recomeçar depois dos 60. Se eu sou por ti, uma pessoa podia ter isso. Aceitei. E lá fui eu de novo, com meu vestido azul, meu cabelo bem penteado e minha voz tremendo no começo, mas firme no fim. Contei tudo, sem esconder nada, porque aprendi que a gente não precisa ter vergonha do que sobreviveu. As feridas que viraram cicatriz são medalhas silenciosas. Só quem passou sabe o que custa continuar. Uma moça jovem me procurou depois do evento. Tinha olhos vermelhos e sorriso inseguro. Dona Sônia, será que um dia eu vou conseguir ser forte assim? Peguei a mão dela com carinho. Minha filha, a força não vem de uma vez. Ela vem de manhãs que você levanta mesmo sem vontade, de noites que você chora e mesmo assim dorme. Vem da decisão de continuar. E só de você estar aqui me ouvindo, já começou o seu caminho. Ela chorou. Eu também. E ali, naquele abraço silencioso, entendi que minha história ainda estava sendo escrita, não com papel e caneta, mas com gente. No mês seguinte, recebi um envelope diferente, sem remetente, papel simples, letra redonda. Quando abri, vi um convite. Uma escola pública da região queria que eu falasse para um grupo de alunas adolescentes sobre autoestima e escolhas. Meu primeiro instinto foi recusar. O que uma senhora como eu tem para dizer a meninas de 15 anos? Pensei. Mas algo dentro de mim respondeu: tudo. Porque se eu tivesse escutado lá atrás alguém dizendo que amor próprio vem antes de qualquer promessa bonita, talvez eu tivesse sofrido menos. Aceitei. No dia marcado, entrei na escola com o coração acelerado. As meninas estavam todas sentadas em círculo, algumas com cara de desconfiança, outras rindo entre si. Mas assim que comecei a falar, o silêncio veio. Contei minha história como se estivesse contando para netas. Sem drama, sem floreio, só verdade. Eu acreditei por muitos anos que o amor era aceitar tudo calada,
que a gente tinha que aguentar para manter a família, e que, se um homem trai, é porque a mulher falhou. As cabeças começaram a balançar em negação, e isso me deu coragem. Hoje eu sei que isso é mentira. A gente não tem que se anular para ninguém, nem deixar de sonhar. E se tem uma coisa que eu faria diferente, é cuidar mais de mim desde o começo. No fim da conversa, uma menina de tranças longas levantou a mão. Dona Sônia, como a senhora teve coragem de ir embora? Pensei por um instante e respondi: porque um dia eu entendi que ficar me doía mais do que partir, e quando a dor de continuar for maior que o medo de recomeçar, é hora de ir. Aplausos tímidos, depois calorosos, abraços, bilhetinhos entregues às escondidas. Voltei para casa com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de esperança. Esperança de que talvez aquelas palavras tivessem plantado alguma semente. Nos dias seguintes, meu canal começou a receber comentários de meninas mais jovens. Muitas diziam que tinham ouvido meu vídeo pela mãe ou pela tia. Algumas escreviam: Dona Sônia, a senhora parece minha avó, mas diz coisas que nem minha mãe nunca disse. Eu lia tudo com o coração apertado e grato, porque ver minha história atravessando gerações era algo que nem nos meus sonhos mais bonitos eu teria imaginado. Certo domingo fui visitar Clara. Ela me esperava com bolo de chocolate e suco de maracujá. Porque é calmante, vó, ela dizia. Na mesa, ela me contou que tinha lido meu livro inteiro, mesmo sendo coisa de adulto. Eu gostei mais da parte que a senhora não fez barraco, mas foi mais esperta do que todo mundo. Eu ri. Minha filha, às vezes o silêncio é a nossa arma mais forte. Depois do lanche, ela me levou até o quarto e me mostrou grudado na parede um cartaz escrito com letras coloridas. Eu sou forte como minha avó Sônia. Meus olhos encheram de lágrimas. Abracei aquela menina com força, com ternura, com um amor que parecia se renovar cada dia. À noite, de volta à minha casa, sentei na varanda, como sempre, o céu estrelado, o cheiro das violetas no ar. Abri meu caderno e escrevi. A gente acha que a dor vai nos enterrar, mas às vezes ela é só o solo, e a gente floresce mesmo assim. Fechei os olhos, escutei o vento, e senti que a vida, mesmo depois de tanto, ainda tinha tanto a me oferecer. O tempo foi avançando, como sempre faz, mas agora ele parecia caminhar de mãos dadas comigo, sem pressa, sem arrasto. Eu já não contava os dias esperando por algo. Em vez disso, eu os vivia, cada um, com calma. As manhãs eram mais serenas. O café parecia mais cheiroso. O silêncio da casa, que antes doía, agora era companhia. Minha alma não gritava mais, ela sussurrava. E nesse sussurro eu encontrava paz. Recebi uma ligação da editora. Meu livro ia ganhar uma nova tiragem. Tinham esgotado todos os exemplares da primeira. Me emocionei. Não pelo número em si, mas pelo que aquilo representava. Mulheres lendo, mulheres sendo tocadas por outras mulheres, mulheres entendendo que têm direito a recomeçar, mesmo depois dos 60, dos 70 até dos 80. Numa das reuniões de quarta, Ivone me puxou no final. Sônia, a senhora não quer dar uma oficina para outras cidades? Fiquei sem resposta. Eu nunca pensei que isso tudo tomaria tal proporção. Mas com um sorrisinho respondi. Eu só tenho histórias e cadernos. Será que isso serve? Ela deu um tapinha no meu braço. Serve mais do que diploma, minha amiga. E então começamos a planejar. A primeira cidade seria uma vizinha, a apenas 1 hora de ônibus. Fomos em grupo com nossos cadernos na mão e o coração aberto. Lá, encontramos um salão comunitário simples, mas cheio de olhares atentos. Mulheres com mãos calejadas, com olhos fundos, com uma sede de escuta que me lembrou a mim mesma tempos atrás. Começamos a conversar, e não demorou muito para o gelo quebrar. Uma senhora com lenço no cabelo e fala arrastada levantou e disse: Eu nunca contei para ninguém, mas meu marido me trancava no quarto quando bebia. O silêncio que seguiu foi pesado, mas logo alguém a abraçou. E então outra falou, e mais outra. E quando vi, estávamos todas ali,
costurando nossas dores em um tecido comum, um tecido que se chamava coragem. No fim do dia recebi um bilhete escrito à mão, sem assinatura. Obrigada por não desistir, porque quando uma mulher se levanta, outras ganham chão. Guardei o papel dobrado dentro do meu caderno, e naquela noite, na pousada simples onde dormimos, chorei baixinho. Um choro doce, de quem sente que cumpriu algo maior do que podia imaginar. Voltar para casa depois dessas oficinas sempre me deixava diferente, mais atenta, mais leve, como se cada história ouvida me tirasse mais um peso das costas e, ao mesmo tempo, me desse mais raízes. Passei a receber convites de outros estados, e minha filha, vendo minha agenda cheia, dizia rindo: Olha só a senhora, uma senhora influenciadora das palavras. E eu respondia: Nada disso, só uma mulher que cansou de calar. E de verdade, era só isso. Eu não queria palco, nem fama. Queria só ser ponte, entre a dor e a cura, entre o silêncio e a fala. Comecei a escrever um segundo livro. Dessa vez não era só sobre mim, mas sobre todas nós. Juntei trechos das histórias do grupo, com autorização, claro. Cada capítulo começava com um nome fictício, mas a dor era real, e também a superação. Título provisório: Mulheres que silenciam o mundo com um olhar. Minha neta me ajudava a digitar e dizia: Bom, um dia quero escrever também. E você vai, minha flor, e o mundo vai escutar. Ela sorria e eu via naquela criança um futuro mais bonito, um futuro onde nenhuma menina precise passar pelo que eu passei para entender o próprio valor. Na última página do meu caderno, escrevi uma frase que me veio enquanto tomava café olhando o céu. O tempo não cura tudo, mas ele nos ensina a costurar a alma com linhas mais firmes. Fechei o caderno, ajeitei minhas violetas na varanda e deixei o sol da tarde me abraçar. A segunda edição do livro já estava em pré-venda. Os vídeos no canal seguiam crescendo, mas sem pressa, do jeitinho que eu gostava. Tudo ia florescendo como uma horta bem cuidada, cada coisa no seu tempo, com raízes firmes. Numa manhã de céu limpo, recebi um telefonema da prefeitura da capital. Queriam me homenagear numa cerimônia do mês da mulher. Diziam que meu trabalho com senhoras da terceira idade tinha virado referência e que, como símbolo, escolheram meu nome para batizar a nova sala de leitura de um centro comunitário. Engoli seco, quase desliguei sem acreditar. Sala de leitura, com meu nome? Isso mesmo, dona Sônia. A senhora inspirou muita gente. Fiquei sem palavras. Lembrei da mulher que eu era no dia em que saí de casa com uma mala só, da voz embargada, dos olhos fundos. Lembrei de como era difícil me olhar no espelho sem me sentir culpada por ter ido embora. E agora, olha só, uma sala de leitura com meu nome. No dia da inauguração, minha filha foi comigo. Clara também. Usava um vestido florido e segurava meu braço com orgulho. Ao chegarmos, fui recebida com flores, palmas e sorrisos. Mulheres que eu nunca tinha visto me abraçavam como se fôssemos irmãs de alma. Muitas levavam o livro nas mãos, com marcações e anotações nas margens. Quando entrei na sala, me emocionei de verdade. Era simples, mas linda. Estantes cheias de livros escritos por mulheres. Um mural com frases destacadas, e lá estava uma delas, bem grande. A mulher que renasce depois dos 60 não volta atrás. Ela aprende a dançar com suas cicatrizes. Sônia A. Fui chamada para falar. Caminhei até o microfone com passos lentos, sentindo o peso leve da vida nas costas, e ali, com olhos marejados e voz embargada, disse: Um dia achei que minha história tinha acabado, que eu era só uma sombra do que fui, mas aprendi que enquanto a gente respira, ainda é possível recomeçar. Aplausos. E um silêncio bonito depois. Aquele silêncio que não é vazio, é cheio de respeito. De volta para casa, sentei na minha varanda e respirei fundo. A brisa soprava devagar e as violetas pareciam mais vivas que nunca. Clara sentou no meu colo e disse: Vó, quando eu crescer, quero ter uma sala com meu nome também. Eu sorri. Vai ter, minha flor. Vai ter sim. Mas mais importante do que uma sala é ter uma história que vale a pena ser contada.
Ela me olhou com os olhinhos brilhando, me abraçou. E a sua vale muito, vó. Naquela noite abri meu novo caderno. Na primeira página escrevi: já não tenho mais pressa, já não peço mais provas, só sigo, com passos de quem conhece a estrada e coração de quem ainda se permite sonhar. E ali, naquele canto silencioso da casa que agora era minha, entendi que não importa quando a gente começa a viver de verdade. O que importa é não terminar sem ter vivido. As palavras agora já não correm. Elas andam devagar, como eu, como as manhãs de domingo em que o tempo parece se esticar só para a gente aproveitar mais um pouquinho do cheiro do café, do som do rádio tocando baixinho, do vento que dança nas cortinas. Hoje minha história ela está contada, não perfeita, não heróica, mas inteira, com rachaduras, com tropeços, com pausas longas que só o silêncio sabe preencher. Às vezes eu ainda me sento na varanda e olho para o céu, como se fosse procurar alguma resposta, mas já não espero, só observo, porque entendi que a vida não precisa explicar tudo para fazer sentido. Tem dias que sinto saudade, não dele, mas da mulher que eu fui antes de tudo, aquela que acreditava que se doava inteira, mesmo sem retorno. E sabe, eu não me culpo por ela, eu a abraço, porque foi com o coração dela que eu cheguei até aqui. Se você chegou até o fim dessa história, saiba, você não está sozinha. Nenhuma de nós está. Somos muitas espalhadas pelo mundo, aprendendo a ser forte com as peças quebradas que sobraram. Então, se algum dia você pensar que já é tarde demais, lembra de mim e recomece, no seu tempo, no seu ritmo. A vida ainda espera por você, mesmo que em silêncio. Boa noite e obrigada por me escutar.